A tripulação de um barco de pesca de espadarte em Gloucester, Massachusetts, retorna para casa com o porão cheio de peixes. Eles decidem atravessar a tempestade direto, eles não têm tempo para contornar. O convés deles está carregado com barris de água potável e combustível extra. A máquina de gelo deles não está funcionando e eles precisam descarregar a pesca. O que eles não sabem é que o Andrea Gale navega rumo à pior tempestade dos últimos 100 anos. Alguns diriam a tempestade perfeita. O Andrea Gale era um barco de pesca de aço modelo Western Rig, usado na captura de peixe-espada no Atlântico Norte. Os barcos Western Rig são embarcações de pesca com popa quadrada, proa inclinada e convés traseiro plano. A tripulação trabalha principalmente no convés traseiro, enquanto o capitão permanece na casa do leme na frente do navio. Os barcos Western Rig pescam peixe-espada com espinhel, usando linhas de até 40 milhas, e 1000 anzóis escados arrastados atrás do navio. Os navios pescam por semanas seguidas e capturam dezenas de milhares de libras de peixe-espada em cada viagem. Em 1987, o navio foi modificado para armazenar combustível extra no convés. A popa foi estendida em quase 1 metro e o costado de bombordo, ou parede lateral, foi elevado em quase 1 metro. A estabilidade do navio não foi revista após as modificações. Gloucester, Massachusetts, é o porto do Andrea Gale. Gloucester tem mais de 400 anos e uma rica história marítima. Os primeiros colonizadores foram homens de uma embarcação inglesa que decidiram ficar em vez de voltar para casa depois de pescar nas proximidades do Atlântico. A pesca se desenvolveu em Gloucester após essas primeiras chegadas, tornando-se uma indústria organizada no final do século XVII. Em 1711, pescadores de Gloucester já pescavam tão longe quanto o Cabo Sable, na Nova Escócia, usando veleiros de madeira. Nos anos 1990, quando Andrea Gale fez sua última viagem, 1/3 dos empregos em Gloucester era ligado à pesca. O Memorial dos Pescadores de Gloucester foi erguido em 1925 para celebrar o tricentenário da cidade e homenagear os pescadores locais que se perderam no mar. Sabe-se que pelo menos 4.000 homens de Gloucester morreram pescando, mas acredita-se que esse número possa chegar a 10.000 entre 1860 e 1960 navios afundaram no Atlântico Norte. Naquele tempo, uma tempestade podia afundar toda uma frota de uma vez só. Em setembro de 1991, a tripulação do Andrea Gale se prepara para sair do porto de Gloucester para uma viagem de pesca. Navios modernos como o Andrea Gale podem navegar grandes distâncias e passar longos períodos no mar. Este navio vai pescar mais de 1.000 milhas de distância nos Grand Banks. Esta é uma área rasa a 90 milhas sudeste de Terra Nova, onde a corrente do Golfo encontra a água fria do Mar do Labrador. O peixe-espada se alimenta em águas rasas, tornando o local popular entre pescadores de Gloucester. A tripulação leva suprimentos suficientes para uma viagem de 40 a 50 dias e planeja pescar uma quantidade que lhes renderá muito dinheiro. Marinheiros podem receber $10.000 por viagem. Barcos como o Andrea Gale podem lucrar até $500.000 em um ano. Antes do navio partir, Linda Greenlaw, a capitã do navio irmão do Andrea Gale, o Hannah Bolden, fornece combustível extra e isca ao Andrea Gale para que eles possam permanecer mais tempo no mar. Eles vão garantir que consigam uma boa pescaria. O Andrea Gale, comandado por Frank William Tyne Jr., tem uma tripulação de 6 homens. Tyne é conhecido pelo apelido de Billy. Billy Tyne tem 37 anos. Ele tem 1 ano de experiência no Andrea Gale, sendo 3 meses como capitão do navio. Antes do Andrea Gale, ele acumulou mais de 10 anos na pesca, 5 deles como capitão. Tyne nasceu e cresceu em Gloucester, mas nem sempre foi pescador. Antes, ele foi carpinteiro e conselheiro de dependentes químicos, mas aos 27 anos, largou tudo para tentar ganhar dinheiro pescando peixe-espada. Por volta da época em que começou a pescar, ele se casou com Jodie Tyne e juntos tiveram 2 filhas, Erica e Billy Joe. Tyne descobriu que tinha talento natural para a pesca e, no final dos anos 1980, já era um dos capitães mais bem-sucedidos da frota de pesca de peixe-espada de Gloucester.
Ele e Jody se divorciaram em 1990. Pescar é esporte de solteiro. As tripulações costumam pescar por um mês seguido e, às vezes, só ficam em casa por uma semana. O perigo e o estresse afetam os relacionamentos, e muitos pescadores de Gloucester são divorciados. Billy e Jody chegaram a se divorciar, mas se reconciliaram e formularam um plano para se mudar para o Havaí, na esperança de que a pesca mais segura no Havaí coloque menos pressão sobre o relacionamento deles. Esta é a última viagem de Billy Tyne saindo de Gloucester antes de eles irem. Antes de partir, ele tem uma ligação de 3 horas com Jody. Eles conversam sobre a mudança para o Havaí, sobre levar as filhas para a Disney World. As condições podem ser difíceis no Atlântico por volta de setembro. O verão acabou e o tempo está ficando mais frio. Trabalhar no convés de um navio é bem mais difícil no inverno. A tripulação trabalha enfrentando ventos fortes, chuva intensa e frio durante manhã, dia e noite. Eles pescam quando podem. O mar está mais frio e quem cai na água não sobrevive muito tempo. Tempestades são ameaça, com navios já perdidos por tempestades fortes. O Andrea Gailey é um navio robusto. O proprietário Bob Brown acha que não existe uma tempestade capaz de afundá-lo. E Tyne é conhecido como um marinheiro corajoso que conduz navios como o Andrea Gailey com segurança por qualquer tempestade do Atlântico Norte. E eles estão preparados para uma emergência. O navio tem trajes de sobrevivência para toda a tripulação, bote salva-vidas para 6, baliza de emergência indicadora de posição por rádio, 2 rádios, Very High Frequency, Frequency Modulation, rádio banda lateral única, sistema de posicionamento global radar e 2 receptores de previsão do tempo. O navio está pronto e parte de Gloucester em 20 de setembro de 1991, está fortemente carregado. 2 tanques de combustível instalados na popa do navio em 1987 estão cheios. Eles transportam mais de 3.800 galões de combustível juntos. Isso é além do combustível nos 2 tanques originais de 1.000 galões na casa de máquinas. A embarcação conta com 30 tambores extras de combustível de 55 galões no convés. 2.000 galões de água potável estão nos tanques integrados do navio e 10 tambores plásticos de 55 galões, cada ficam no convés junto com o combustível extra. Levar tambores extras de combustível e água é comum para navios assim, mas o Andrea Gailey está bem carregado e navegando mais baixo ao sair do porto de Gloucester. O Andrea Gailey leva quase uma semana para chegar aos Grand Banks e iniciar a pesca. Durante a travessia, a tripulação prepara os equipamentos de pesca, come, dorme, assiste televisão e conversa entre si. Eles pescam duro nos Grand Banks sob condições difíceis, trabalhando o máximo de horas que suportam. Eles passam as noites até tarde escando suas linhas, com até 1.000 anzóis manualmente e lançando até 64 quilômetros de linha. Demoram até meia-noite para armar a linha e acordam às 4h para recolhê-la. Eles mal dormem e no agitado Oceano Atlântico balançam inquietos em seus beliches. Recolher a linha de 40 milhas é um trabalho duro. Um peixe-espada pode pesar até 500 quilos e eles precisam ser arrastados para um navio com ganchos. O dia deles é gasto cortando e gelando o peixe, organizando os equipamentos de pesca e mantendo o barco funcionando. Eles cozinham, comem e tomam banho quando têm tempo. À meia-noite, a linha é armada e iscada, repetindo o ciclo. O pagamento é fruto de muito esforço. Os 5 marinheiros do navio de Tyne são uma mistura de pescadores experientes e novatos. O capitão Billy Tyne vive na Avenida Gloucester, perto da casa dos Sullivan. Tyne contratou David Sully Sullivan para o navio após Adam Randall desistir de última hora. Randall escapou da morte desta vez, mas mais tarde se perde no mar em outro barco, o Terry Lee. Billy Tyne é amigo próximo do irmão mais velho de Sullivan, Mark. Sully, com 29 anos, é o mais jovem e o novo contratado do Andrea Gailey. A irmã de Sully, Cat, diz que ele tem coragem e ama pescar. Meses antes, Sully estava no barco de pesca Harmony quando ele começou a encher de água à noite. A tripulação do Harmony pediu ajuda a outro navio, mas não conseguiu acordar seus membros adormecidos. Sully mergulhou na água gelada
nadou até o outro navio e acordou a tripulação, que ajudou a salvar o Harmony de afundar. Aos 30 anos, Roberto Bob Shatford é um dos mais jovens da tripulação. Mesmo com menos experiência que a tripulação, Shatford já é conhecido na comunidade pesqueira de Gloucester. Ele é filho de Ethel Shatford Preston, que administra o Crow's Nest. O Crow's Nest é o bar local. Aqui, a tripulação bebe após a pesca e às vezes dorme nos quartos. Como os demais da tripulação, Shatford é atraído pela pesca pela chance de ganhar muito dinheiro com uma boa pescaria. Sem dúvida, influenciado pelas histórias dos pescadores na Gávea, Shatford tem 2 filhos pequenos que ficarão em Gloucester com a mãe, Lisa Shatford O'Brien. O casal já está separado. Dale Murphy também tem 30 anos. Originalmente de Bradenton Beach, Flórida, Murphy deixa seu filho de 3 anos, Dale, com sua ex-esposa Deborah para esta viagem de pesca. Murphy é o cozinheiro do navio nesta empreitada. Os outros 2 membros da tripulação são Michael Bugsy Moran e Alfred Pierce. Moran é um pouco mais velho que os outros tripulantes, com 36 anos. Assim como Murphy, ele também é de Bradenton Beach, Flórida. Pierre tem 32 anos e é de Nova York. O Andrea Gailey perdeu seu cozinheiro das 2 viagens anteriores. Doug Cosco decidiu não ir nesta viagem, uma decisão que salva sua vida. Cosco é amigo de Tiny. Ele se inscreveu para 3 viagens durante o verão como cozinheiro do navio. Na segunda viagem, ele teve um encontro espiritual com um peixe-espada e decidiu abandonar completamente essa pesca. No fim da viagem, Tiny pede que Cosco suba ao convés para ajudar a cortar e colocar gelo na grande captura. Cosco já matou centenas de peixes-espada sem nunca pensar nisso, mas desta vez ele vê as cores em um peixe-espada particularmente grande. Ele lembra depois, quando você os tira da água e eles ainda estão vivos, eles têm todas essas cores, mais cores do que o arco-íris, e à medida que começam a morrer, as cores vão desaparecendo uma a uma. Ele diz que o peixe olhou para ele e sabe que o peixe o vê. Tem 10 ou 20 anos. Ele tirou o peixe do seu ambiente e o peixe está dizendo para ele: por favor, não me mate, eu tenho uma família. Cosco mata o peixe, mas sente que teve uma conexão. E ele promete para si mesmo que nunca mais vai matar outro peixe-espada novamente. Ao chegarem ao porto, Cosco recebe o pagamento e desaparece. Ele não conseguiu encarar Billy nem a tripulação no ninho da Gávea. Apenas pegou um trem e partiu. Depois de saber do destino do Andrea Gale, Cosco começou a ter um sonho recorrente em que estava preso dentro do barco, com o rosto colado na janela do portal, olhando para o abismo enquanto o navio afunda cada vez mais fundo. A tripulação passa semanas pescando nos Grand Banks. Eles pescam duro, armando e recolhendo as linhas diariamente. Mas a sorte não está do lado deles e eles têm uma pesca ruim nos Grand Banks. Tiny muda os planos e leva o Andrea Gale quase 300 milhas a nordeste para pescar no Flemish Cap. Esta é outra área de águas relativamente rasas, popular entre os espadartes e os pescadores. É 23 de outubro e a lua está cheia no céu noturno. O Andrea Gale pesca no Flemish Cap e finalmente começa a capturar muitos peixes. Após dias de pesca bem-sucedida, conseguiram a carga necessária, 18 toneladas de stallfish no porão. Essa é uma carga completa e pode valer até $250 mil. Mas há um problema com a máquina de gelo deles que não está funcionando direito. Sem máquina de gelo não conseguem manter a pesca congelada. Eles precisam voltar para a terra imediatamente ou correm o risco de perder toda a carga, e a viagem seria uma perda de tempo e dinheiro. Billy Tiny encerra a pescaria e volta para casa. O navio inicia o retorno a Gloucester em 26 ou 27 de outubro. Eles receberam avisos de uma possível tempestade no caminho do navio. Uma área de baixa pressão tem se formado em terra sobre o sul de Quebec. Essa frente fria vinda do lado leste da América do Norte parece que pode seguir para o mar e se transformar em uma tempestade. Tempestades são comuns nessa época e Tiny espera que o Andrea Gale lide bem com isso. Ele inicia a viagem de volta e eles seguem diretamente em direção a Gloucester. Em 28 de outubro, o Andrea Gale inicia a viagem rumo a Gloucester. Meteorologistas monitoram a baixa pressão vinda de Quebec, que segue para o mar.
Eles monitoram um furacão que surgiu mais ao sul no Atlântico. O furacão se formou enquanto a tripulação pescava peixe-espada no Banco da Terra Nova. Ele começou como uma área de baixa pressão de nível médio ao sul das Bermudas no dia 23 de outubro. No dia 27, ele virou furacão e foi chamado Grace. O furacão Grace segue para o norte sem ameaça imediata. Furacões são comuns nesta época. Geralmente, eles não vão tão ao norte e costumam chegar ao sul dos Estados Unidos. Sobre a Terra, eles perdem força. Tiny só precisa ficar de olho nisso. Ele também tem coisas mais imediatas em mente. Uma tempestade diferente está se formando ao redor deles. A área de baixa pressão vinda de Quebec está criando condições de tempestade no mar, a leste da Nova Escócia, exatamente no caminho do Andrea Gailey. O Andrea Gailey precisa atravessar a tempestade para voltar para casa, seguindo para Gloucester. O furacão e a tempestade começam a interagir um com o outro, mas não há indicação de que isso seja significativo. Durante o dia 28 de outubro, o furacão Grace segue em direção ao norte em vez de cruzar por terra como é comum nos furacões. O furacão Grace ele segue mais ao norte e encontra a extremidade mais a oeste da tempestade pela qual o Andrea Gailey está navegando. A frente fria vinda do leste da América do Norte, que causou a baixa pressão sobre Quebec, agora impede o furacão de atingir a terra firme. A umidade do furacão Grace se mistura com a tempestade. Agora, o sistema de baixa pressão do norte mantém o furacão afastado. Ele influencia o caminho do furacão, fazendo com que ele vire para o leste e siga em direção ao meio do Atlântico. O Andrea Gailey está a salvo do furacão e só precisa lidar com a tempestade. Tiny fala com as tripulações de outros barcos de pesca em sua área pelo rádio. Ele está vindo do norte e agora está no meio da tempestade. Tiny já navegou por tempestades antes, mas esta é forte o suficiente para que ele avise a todos. Ele avisa aos navios sobre ondas de 10 metros e ventos de 50 a 80 nós. É uma forte tempestade e o Andrea Gailey luta muito. Ele avisa aos outros barcos, ela está chegando com força. Tiny e seus homens enfrentam a tempestade, mas acreditam que ficarão bem. Homens experientes sabem lidar com tempestades e confiam no navio em que estão. A Andrea Gailey mede 22 metros de comprimento, mais de 6 de largura e 3 de calado. Ela possui motor de 365 cavalos e velocidade máxima de 12 nós. A Andrea Gailey é um navio robusto com mais de 20 metros de comprimento e provavelmente só uma onda maior conseguiria virá-la. Tiny e sua tripulação continuam na tempestade, preparados para enfrentar as condições difíceis. O que eles não sabem é que a situação vai ficar pior do que eles provavelmente poderiam imaginar. Um evento natural inesperado se aproxima enquanto eles navegam para a maior tempestade do século. A conversa por rádio que Tiny tem com seus colegas capitães é a última coisa que alguém vai ouvir do Andrea Gailey. A posição deles no momento da última transmissão é 130 milhas náuticas a leste da ilha Sable. Ninguém sabe ao certo para onde o Andrea Gailey vai. Tiny pode ter ido à Nova Escócia para esperar a tempestade passar. O furacão Grace se intensificou. No dia 29 de outubro, ele atinge intensidade máxima. O satélite CNI opera próximo às Bermudas. Sua velocidade de deslocamento acelera e ele se torna um furacão de categoria 2. Enquanto isso, a tempestade do norte em que está o Andrea Gailey também está mudando. A crista de alta pressão sobre o leste do Canadá estava forçando a tempestade para o sudeste, mas agora a empurra para o oeste. Os centros da tempestade do norte e do furacão estão separados por uma grande distância, mas estão próximos nas bordas e se movendo um em direção ao outro. Tenha em mente que o Andrea Gailey já está em condições de mar que marinheiros experientes consideram desafiadoras. Um raro fenômeno meteorológico que ocorre a cada 50 a 100 anos está se formando. A tempestade do norte, envolvendo o Andrea Gailey e o furacão Grace, se unem formando uma tempestade de intensidade inacreditável. As enormes tempestades estão se combinando e as diferentes temperaturas e condições de cada uma criam um gradiente de pressão incrível com ventos intensos e ondas excepcionalmente grandes.
O que mais tarde será conhecido como a Tempestade Perfeita está se formando bem acima do Andrea Galley. No dia 30 de outubro, o furacão Grace e a Tempestade do Norte se unem em uma super tempestade. O mar está em condições terríveis. Meteorologistas relatam ventos acima de 50 nós e rajadas de até 65 nós. Eles relatam alturas de onda entre 9 e 12 metros, com ondas maiores e gigantescas intercaladas. Meteorologista a 264 milhas ao sul de Halifax, Nova Escócia, relata onda de 30,7 metros. Esta é a maior onda já registrada na plataforma oceânica da Nova Escócia, a plataforma Scotian. Uma onda de 30 metros poderia facilmente virar o Andrea Gale, de 22 metros. Ondas quebrando sobre o topo do navio poderiam inundar o convés. Está totalmente carregado, com pesca completa, combustível e água. Está navegando baixo na água e o boi de bombordo, que foi elevado em 1 metro, pode reter mais água no convés, tornando o navio vulnerável a inundações. Em 29 e 30 de outubro, o dono do Andrea Gale, Bob Brown, tenta contatar o navio por rádio, mas não tem resposta. Às 18h15 do dia 30, ele avisa a guarda costeira que o Andrea Gale está não reportado após a pescaria. Ele diz que teme o pior. Após a última conversa de Taim com os outros pescadores, não houve mais comunicação registrada do Andrea Gale. Nenhum chamado de socorro é recebido e nenhum sinal é captado pelo baliza de emergência indicadora de posição por rádio do navio. Em 31 de outubro, inicia-se uma operação de busca. O Centro de Operações da Guarda Costeira do Atlântico, em Nova York, coordena uma grande busca com várias agências, cobrindo dos Grand Banks até Cape Cod, em Massachusetts. A busca, que já dura 10 dias, envolve 23 embarcações e 8 aeronaves da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, 3 aviões da Marinha dos Estados Unidos da América, 3 do Canadá e um dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. Até 10 de novembro, a da área vasculhada supera 109 mil milhas quadradas. A busca é abandonada quando as chances de alguém sobreviver são finalmente consideradas muito baixas. O navio foi contatado pela última vez a pouco mais de 100 milhas náuticas a leste da ilha de Sable. Ele pode ter viajado muito entre o último contato e o naufrágio. Alguns destroços foram encontrados mais tarde na ilha de Sable, o que sugere que foi nessa área que o navio afundou. O mais importante achado na ilha de Sable é o EPURB do navio. Ele foi encontrado no sudoeste da ilha, totalmente operacional e com o interruptor desligado. Não podemos ter certeza se ele estava desligado quando o navio afundou, mas ele precisa estar ligado para ativar automaticamente caso se solte do suporte. Ele se soltará do suporte se o navio virar ou afundar, ou a tripulação pode ativá-lo manualmente se necessário. Se o navio afundasse ou virasse de repente com o EPURB desligado, ninguém saberia. Durante a busca pelo navio foi visto um objeto laranja submerso semelhante a um pano, possivelmente um bote salva-vidas desinflado. A perda do Andrea Gale representou a perda de entes queridos para muitos em Gloucester. Para Roberta, irmã de Billy Tyne, ele foi seu segundo irmão perdido, o outro morreu na Guerra do Vietnã. Roberta e Kathy, irmã de Sully, às vezes bebem no Crow's Nest. Kathy Sullivan soube do desaparecimento do irmão por meio de uma amiga que ouviu um boato na cidade. Ela disse depois que havia gravado a tempestade em vídeo quando ela atingiu a costa porque era uma visão bonita, sem fazer ideia do que o irmão estava passando. Até hoje, os destroços do Andrea Gale não foram encontrados. Nenhum corpo da tripulação jamais foi recuperado. Sem poder ver o navio, é difícil dizer exatamente como ele afundou. No final das contas, foi a tempestade gigantesca que fez o navio se perder. Pode ser que o navio tenha encontrado uma onda gigante e tenha virado de repente. Por isso, nenhum sinal de emergência foi recebido. Uma onda de 30 metros foi registrada durante a tempestade. As ondas constantes de 10 metros durante a tempestade poderiam ter causado o naufrágio ou o alagamento do navio. Se a água não conseguisse escapar do bojo elevado rápido o suficiente, as ondas seguintes poderiam agravar o alagamento. As modificações podem ter comprometido a navegabilidade do navio.
pode ter ficado desequilibrado pelos tanques de combustível na popa. Também estaria navegando baixo na água com seus tanques de peixe cheios e reservas de combustível e água. Outra teoria é que a tempestade turvou o combustível do navio, causando falha do motor em um momento crucial. É fácil imaginar o que deu errado. O que é mais difícil de imaginar é como deve ter sido para a tripulação quando uma tempestade tão grande se formou bem em cima deles. A tripulação foi perdida para uma tempestade inimaginável que só ocorre uma vez na vida. Talvez você já tenha visto o filme Mar em Fúria, de 2000. Após o lançamento do filme, muitos em Gloucester, inclusive amigos e familiares da tripulação do Andrea Gale, contestaram como Tyne e seus homens foram retratados. É comum que filmes adicionem um pouco de drama. Outra história bem conhecida que eu já abordei é a do Deepwater Horizon, que também foi transformada em um filme que você provavelmente já viu. Vou deixar o link desse vídeo aqui.